Hum, ok, a ring light caiu. Sobre isso, quando você não tem um tripé, você faz o que você tem. Que é o quê? Um monte de travesseiro, lençóis. E tá tudo certo. Ai. Oi, gente, tudo bem? Hoje, na verdade, essa semana, não hoje, eu estive pensando sobre as estações da vida, sabe? E aí, me vieram à memória alguns momentos, assim, que eu vivi até agora, aos meus 20 e poucos anos de idade. E eu fiquei pensando assim, nossa, como que às vezes a gente vive muita coisa, né? Tipo, muitas coisas em um ano, em 2, 3 ou mais, enfim. E em todos esses momentos, por mais que tenham momentos bons e momentos ruins e momentos mais ou menos, no final das contas, de alguma forma, todos eles nos ensinam alguma coisa, né? E atualmente eu estou em uma estação que eu não imaginaria que estivesse. Eu estou em outro estado, mudei de casa e tudo, e tipo, nunca pensei em morar onde eu tô morando. Nunca pensei que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo agora, né? E às vezes a gente vive algumas estações que a gente realmente não esperava por elas, né? Tipo, não necessariamente que sejam ruins, mas que não estavam na nossa listinha de desejos, digamos assim, ou enfim, não faz parte da nossa lista de sonhos e realizações, enfim. E aí eu fiquei pensando, né, sobre essa questão de vivermos estações diferentes, tempos diferentes, e ainda assim conseguir tirar dessas estações diferentes uma oportunidade para aprender algo, sabe? Assim como na natureza, por exemplo, a gente olha para a natureza e a gente sabe que tem inverno, verão, primavera, outono, e cada uma dessas estações, elas têm um significado, elas têm uma importância para que os animais continuem, né, a sua vida, continuem reproduzindo, para que as plantas elas continuem dando frutos, sementes, flores, e tudo é um ciclo, né? Tudo é uma ordem para que no final as coisas fiquem exatamente como elas precisam ficar, né? A natureza, ela funciona exatamente como precisa funcionar, para que haja um equilíbrio de alguma forma, né? E aí a gente sabe que quando acontece uma coisinha mínima já estraçalha tudo, né? Já desequilibra tudo. Se eu mexo em uma coisinha aqui, eu já vou desencadeando uma série de eventos posteriores, né? E na nossa vida, a gente tem estações que a gente só precisa aprender a viver essas estações. A gente só precisa aprender a aceitar e viver aquilo. E aceitar não significa estar conformado com a situação. Se for uma situação ruim, por exemplo. Ou se for uma situação muito boa, de não se acomodar, por exemplo. Mas aceitar no sentido de entender que é um momento e que o momento vai passar. E que enquanto você estiver vivendo, né, enquanto eu estiver vivendo esse momento, nossa, enfim, conseguir de alguma forma tirar algo disso, sabe? Aprender alguma coisa. Porque a palavra diz, né, em Eclesiastes, que há um tempo certo para todas as coisas. E eu acredito realmente que há um tempo certo para todas as coisas. E muitas vezes tem estações que a gente está vivendo que a gente está sendo moldado, digamos assim, a gente está sendo preparado para a próxima estação, sabe? Para o próximo momento, para o próximo passo que a gente quer dar. Porque às vezes a gente quer, né, a gente tem planos, enfim, todo mundo tem os seus planos, só que, por exemplo, às vezes eu não estou preparada para ter aquilo do futuro que eu espero. Então, é importante que eu viva muito bem a estação que eu estou agora, que eu
tire bom proveito disso, para que de alguma forma eu aprenda, eu amadureça, para que quando chegar a próxima estação eu já saber como fazer, eu estar mais preparada, por exemplo, para a próxima fase, né? É igual os joguinhos, né? A gente tem fases, você vai pulando de uma fase para outra, você não sai da primeira fase e vai para a quinta, né? Então, enfim. E eu vejo as estações da vida exatamente assim, como oportunidades de ser moldado, de aprender, né? Por mais que talvez às vezes não esteja da forma como você planejou, como eu planejei, muitas vezes coisas inesperadas acontecem, né? Mas de uma forma ou de outra é uma oportunidade para um aprendizado, para um amadurecimento. E aí eu acho que a gente tem como opção não ficar, tipo, reclamando, enfim, tipo, maldizendo isso, aquele momento que a gente tá vivendo, coisa do tipo. Mas parar, pensar e olhar ao redor e falar assim, beleza, o que é que tá acontecendo aqui comigo, o que eu tô vivendo agora, quais são as coisas que eu tenho, né, ao meu dispor, digamos assim, e o que eu vou fazer com essas coisas. E aí a gente pega e levanta a cabeça e respira um pouco e entende que é o momento de aprender alguma coisa e de que as estações, elas passam. A primavera passa, o inverno passa, o verão passa, né? Elas não são para sempre. Então, mesmo se for uma estação boa, que bom, aproveite. Mas ela também pode passar para uma outra estação melhor ou talvez para uma estação não tão boa assim. E se for uma estação muito ruim, ela também vai passar. Talvez para uma estação melhor, ou talvez não, para uma estação por igual, e ela esteja te preparando agora para a próxima, né? O que eu quero dizer no final das contas é que se a gente passa por essas estações de forma positiva, sabe? Sempre olhando e falando assim, o que eu tenho para aprender com isso aqui, e vai dar certo, e vai passar e tudo mais, se a gente passa por elas aproveitando cada momento, a gente passa muito melhor do que, imagina chegar lá na frente, numa próxima estação, e eu pensar assim, mas o que eu vivi lá atrás? Tipo, o que eu aprendi lá atrás? Poxa, eu tive a oportunidade de aprender sobre isso aqui, eu não aprendi, eu tive a oportunidade de fazer tal coisa e eu não fiz, né? Porque, sei lá, eu perdi tanto tempo reclamando ou maldizendo aquele momento, ou enfim. Então, é isso, gente. As estações, elas são passageiras, elas não necessariamente sejam ruins, muitas vezes elas são boas, porque nos ensinam muito e que nós possamos ser pessoas sensíveis a isso, entender que a nossa vida é um constante aprendizado, né? Nós aprendemos. Hoje, por exemplo, tem coisas que eu, na minha fase dos 20, estou aprendendo, que com certeza tem outras coisas que eu vou aprender na minha fase dos 30, dos 40, entendeu? Então, vamos só aproveitar as fases da vida, vamos só aproveitar o momento de forma sábia, com muita calma, entendendo que nós temos o nosso tempo, né? Mas também não sermos pessoas acomodadas, não ser ingrato, mas também não ser acomodado, né? Acho que as duas coisas são importantes. Ingratos que eu falei. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Um cheiro. Tchau, tchau. Vamos tomar um chá. Falou, falou, falou.